Irmãos, saudações fraternais, com os melhores votos de que estejam desfrutando de alegria e de paz, serenidade interior e expectativas para crescimento no saber. Quando a gente vai a algum lugar ouvir alguma coisa, a gente espera. Certo? Não espera, a gente nem sabe por que foi, né? Eu vim acompanhando um amigo aí, mas não espero nada não. Então eu espero que vocês esperem. Isso daria a finalidade à sua vinda aqui hoje. Agora, o que não é garantido é que vão receber algum tipo de dado que possa ser subsídio útil para o seu desenvolvimento psíquico, espiritual, que é o mais importante. Por falar nisso, nós vamos analisar hoje exatamente esse tipo de assunto. Quais são os 3 objetivos fundamentais para a eficácia de uma encarnação normal? Então, tem várias palavras aqui nesta frase que precisam de análise. Objetivo. Objetivos fundamentais. Vou começar a abreviar, senão muita coisa para escrever, perde tempo, né? Fundamentais para eficácia de uma, essa precisa escrever, encarnação normal. Com essa pergunta nós teríamos que justificar algumas palavras ali, porque esta pergunta dá ensejo a supor-se que existem muitos objetivos. Eu aqui falarei só de 3 objetivos, conquanto possam existir muitos outros. Mas desses eu não vou tocar hoje aqui. E existem objetivos que são importantes, menos importantes, são objetivos simples, são objetivos corriqueiros, são objetivos mais do que importantes. Quando passa de muito importante, passa a ser fundamental. Imprescindível considerar, porque o objetivo é fundamental para a eficácia. Eu não pus eficiência, porque eficácia é a eficiência mais a utilidade pertinente. Eficácia. Tem um componente de utilidade aqui. Porque existem muitas encarnações para o ser humano. E com objetivos diferentes. Muitos nem são fundamentais no geral, mas são fundamentais para aquela encarnação. Então, para cada encarnação, nós poderíamos eleger um objetivo, no mínimo 3. Qualquer encarnação, mínimo 3 objetivos fundamentais. Mas se tem encarnações que não estão muito ligadas aos 3, estão ligadas a 1. Quando nós formos ver um por um, aí a gente vai ver que tem encarnações que só cuidam de um objetivo. Encarnações de missão importante, por exemplo, o sujeito cuida só daquilo.
Por exemplo, um pesquisador científico dos, diria, milhares, milhões talvez, pesquisadores científicos acontecidos no mundo, todos eles tinham uma missão. Só para dar um exemplo simples assim, qual a missão de Pasteur? Pasteur cuidou, ele fez muita coisa útil para a humanidade, mas uma coisa que ele fez podia definir a missão da vida dele, que foi a asepsia. Pasteur é o homem que inventou a asepsia. Se o indivíduo não... Porque ele mostrou que as bactérias contaminam e estão presentes em todo lugar. E estão presentes no ar. E com isso, ele começou a salvar as vidas das pessoas que sofriam cirurgias. Porque antes dele, a asepsia era... O pessoal estava comendo um pedaço de queijo e ia operar. Não tinha bactéria. Tinha, mas eles não sabiam que tinha. E o Pasteur mostrou que havia ali. O trabalho de Pasteur eu acredito que aquele homem nasceu só para isso. Mas ele fez muitas outras coisas além disso. Mas por ter feito isso, a gente pode dizer que ele é um missionário. Isso só justifica o indivíduo nascer. O outro cara, o que descobriu a anestesia? A anestesia é um bem tão grande para a humanidade que justifica um indivíduo ter vindo para trazer aquilo. Enquanto outros ficaram do lado de lá empurrando para cá. E aquele era preparado para receber, ele aguçou as antenas, fez a pesquisa e descobriu aquela coisa. A vacina, as vacinas em geral, desde Jenner, que foi o homem que descobriu a primeira vacina, né, até as vacinas mais recentes do Zika vírus, que ainda nem foram descobertas, mas estão na cola. Esses indivíduos que descobriram essas vacinas importantes, muito importantes, poliomielite, por exemplo, a história das crianças nesse mundo se divide em antes e depois da vacina da poliomielite. De tão importante que foi aquilo. Né? E coisa assim, os grandes missionários, o homem que descobriu a onda eletromagnética, Maxwell, o homem que falou a primeira vez a palavra quântico, que inventou a ideia quântica, um tal de Planck, Max Planck. Esses indivíduos foram missionários, eles nasceram numa encarnação com uma finalidade, fazer aquilo. E assim por diante. E tem, se a gente for citar ciência aqui, não só nas ciências objetivas, assim, da natureza, né? Física, química, biologia. Não só nestas. Falar em química, tem o Lavoisier, tem o Proust, né? Tem o Van Toff, tem o Dalton, esse monte de cientistas, cada um deles descobriu uma coisa, nasceu para descobrir aquilo. Então, esses grandes missionários, também tem os missionários do bem, aqueles que nasceram para fazer alguma coisa boa para a humanidade. Gandhi, por exemplo. O homem que descobriu a não reação como processo de aquisição de objetivo. Fleming, Schwartz. Esses cientistas assim que se dedicaram muito à dor dos outros, né? E ao trabalho com a mão deles para atender um impulso interno gigantesco que eles tinham para beneficiar as pessoas. Esses cientistas, todos missionários, vieram para aquilo. Agora, existem as missões de sofrimento. O indivíduo que nasceu para ser aleijado e penar para burro com aquilo. Fala, mas tem isso? Tem. Então, isso é missão?
Não, missão não é. Missão seria um negócio assim, na base do fazer pelos outros, né? Um indivíduo que nasce todo estrumbicado e nasce com processo de dor para passar pela vida, não é bem uma missão, ele não está fazendo pelos outros, ele está fazendo por ele mesmo. Mas é uma finalidade fundamental da encarnação. Nasceu para passar por aquilo. O plano foi feito antes. Durante tantos anos lá na Terra, você vai passar por isso aí. E não tem esse negócio de não quero, não. Ir lá só para sofrer desse jeito, não quero, não. Fala, meu amigo, quando o indivíduo chega a nascer para isso, ele é o cara que queria. Ele nasceu porque ele quis fazer aquilo. Exceto os que se dedicam muito à maldade e perdem o livre-arbítrio. Aí eles nascem para grande processo de dor sem eles quererem. Sem nem saber, perder o livre-arbítrio. Mas quando tem livre-arbítrio, o indivíduo participa da decisão. Ele mesmo quer, ele vê as coisas do lado de lá com tanta clareza, e a sucessão dos séculos, onde ele já viveu, e o que é que ele andou aprontando para lá, e o jeito de consertar é lá na Terra. Aí ele pede para nascer com aquele sofrimento. Mas não é só porque ele pede que ele ganha, não. A lei divina protege o interesse do indivíduo até contra a vontade dele. Tem um relato de um sujeito que descobriu tanta criminalidade que ele fez, que ele pediu para nascer pobre, doente, escolheu as doenças. Ele queria lepra, queria câncer, queria AIDS, queria tudo misturado. Queria um monte de coisa. E além disso, queria solidão, queria insatisfação crônica, queria dor aguda, e queria pobreza, desproteção, tudo ele queria. Considerando o que ele fez, ele disse, eu quero nascer, me arrebentar todo lá, para aliviar a dor da consciência. Aí ele fez o pedido e a espiritualidade maior, espiritualidade superior, indeferiu o pedido dele. Indeferido. Vai nascer na Terra sim para consertar as coisas, mas num corpo sadio, numa família adequada. Vai nascer com alguns problemas, consequências ao que você fez. Mas problemas dentro de uma linha normal, de dificuldade, de dor, normal. Não há ninguém nesse mundo que não tenha tido dor. Desde dor de dente, dor de cabeça, dor nas juntas, essas trem assim. Todo mundo tem, né? Desde que nasceu a gente tem isso. A gente sabe o que é dor. Mas dentro de um padrão normal, porque o próprio divino que programou a dor para a gente como consequência do mal que a gente fez, e para consertar o mal, ele programou a dor periódica e não a dor contínua. E no intervalo da dor, a sabedoria divina ainda botou muito remédio, analgésico, por exemplo. Que invenção tremenda do analgésico, né? Que tira a dor. Deixa a doença lá, mas a dor para. Que a doença fica, mas a dor que suma. Você está com dor de dente, você toma um analgésico, a dor some, o dente fica ruim lá. Mas você não está sentindo nada. Cabeça, está com dor de cabeça, tem um problema. Você toma analgésico, a dor some, o problema está lá. Mas a dor não está. Então, o analgésico é uma das provas da bondade divina. Você está sofrendo porque merece, mas eu ainda te dou analgésico. Se eu não gostasse de você, eu falava, sofre, desgraçado. Quanto mais sofrer, melhor para você.
Você está pagando conta mesmo, sofra tudo que você tem direito. Mas não é assim que a lei divina opera. Opera com misericórdia. Coloca uma intermitência nas dores. Então, um indivíduo numa encarnação que não é normal, ele vem com problemas extraordinários, problemas enormes. Por exemplo, indivíduo aleijado, um indivíduo com a doença crônica, não é normal. Ele veio com aquilo e vai passar com ela a vida toda. Ah, mas um indivíduo epilético, por exemplo, não tem cura. Um indivíduo hemofílico, não tem cura. Diabético, não tem cura. Diabético é perigoso, é perigosíssima, mata mais do que... Bom, muito mais do que AIDS, né? E não tem cura, mas tem controle. A bondade divina mandou medicamentos. Um indivíduo epilético, por exemplo, se fizer o controle direitinho, ele pode não ter uma convulsão nunca. Nunca mais. Diabéticos, se fizer um controle direitinho, ele pode não ter crise. Choques e o diabo a 4 da diabetes, né? Nunca. Os acidentes diabéticos são para quem não trata direito. Aí pode perder braço, perder perna, perder o diabo a 4 e tal. Não cuida direito. Mas se cuidar, tem até um negócio que se ele não comer açúcar nenhum, ele não vai ter sinal de diabetes. Hoje em dia se sabe disso na medicina. Tem uns tratamentos na base de não açúcar nenhum, né? Isso é uma dieta cetônica, lá tem um nome lá, os médicos que sabem disso. Mas ele não vai ter. Quer dizer que a sabedoria divina não quer a dor. Ela quer o quê? Ela quer que você viva e aprenda a não fazer aquilo mais que você fazia lá atrás. E que foi a causa dos seus problemas. Mas você tem que aguentar por aqui. Ah, não aguento não, estou cansado de sofrer. Você tem dor? Porque eu conheço uma opção de gente que não tem dor. Não tem doença dolorosa. Mas tem, por exemplo, tristeza. Tem desarranjos emocionais, assim, para o lado do coisas que queria e não deram certo e tal, né? E o indivíduo, então, chega a desejar a extinção da existência. Ele não quer se matar, não, mas gostaria de morrer. Gostaria de que a vida dele não fosse, parasse de ser. Acabar logo com essa droga de vida. As pessoas são despreparadas em termos de o que é a vida. A vida é inextinguível. O indivíduo não sabe disso. Um período de dor aí de 100 anos, ele quer extinguir a vida. E o seu período de 900 anos de fazer dor nos outros? 900 anos fazendo dor nos outros. Não conta, não. Passou um tempão lá fazendo dor nos outros. Agora você vai passar dor aqui uma existência. Não quero não. Às vezes nem a dor, às vezes é só tristeza, ou insuficiência, ou desesperança, essas coisas assim. As coisas que o indivíduo queria não deram assim. Queria tanto um iate, não tem iate, vou ficar muito triste. Igual o filho da rainha lá, o príncipe, acho que foi o príncipe Charles que fez isso. Ele ficou muito triste porque ganhou um iate só de 28 peças. Ele queria um de 35 peças. Ficou muito triste, teve depressão e tudo. Não precisa de chinelo esse sujeito. A mãe dele não tinha um chinelo lá não, para ensinar para ele. Mas na pequena infância os pais querem dar para os filhos tudo que eles querem. Não ensinam para eles a técnica da
resistência à frustração. A criança não pode frustrar. Os pais não deixam. Tudo que a criança quer, dá. Não pode frustrar. Com isso, prepara o indivíduo para ser um insatisfeito, um autopiedoso, a vida toda. Um indivíduo inconformado com qualquer coisinha ruim que acontece. Culpa lá dos pais, que fazem todas as vontades da criança. Tem que ensinar para a criança que certas coisas não pode. Ah, mas a psicologia fala que não pode falar não para as crianças. A psicologia não fala isso não. Nunca falou isso. Pode falar não, sim. Pode até dar uma chinelada de vez em quando. A psicologia fala isso? Fala. Isso fala. Ah, mas a lei fala que não pode bater. Para proteger certos pais aí que bate até em recém-nascido. E que bate com um porrete, uma criança. Quer dizer, tem que ter lei mesmo para botar esses caras na cadeia para eles aprenderem. Porque senão eles matam a família. Mas uma chinelada de mãe lá quando a criança não obedece, precisa. Porque a criança tem que descobrir que você sabe o que é bom para ela. Agora, a psicologia ensina direitinho como é que se faz para bater. Não é pegar e... Não. Você vai levar 3 chineladas por causa disso que você fez. Eu estou muito triste com isso. Eu vou ter que dar essas chineladas e vou fazer isso com dor. Mas você está lembrado que foi você que fez? Nós não combinamos. Você não insistiu. Então, você vai descobrir que quando a gente não faz aquilo que é preciso fazer, tem um sofrimento decorrente. Se você não aprender isso agora, mais para frente você será um homem inconsequente, desrespeitador dos direitos dos outros. E eu não posso permitir isso, de modo que você vai levar 3 chineladas. Eu falei isso para o meu filho de 6 anos, desse jeito. Aí ele falou assim, ele ficou me olhando assim, mas você vai mesmo? Eu falei assim, vou. Aliás, faz o seguinte para mim, vai lá e traz o meu chinelo. Aquele de solado mais duro, assim, aquele de couro, porque tem o de borracha. Aquele não, o outro, o de couro. Aí ele ficou assim, eu falei, vai! Aí ele foi. Voltou. Com o chinelo. Eu falei assim, agora baixa a calcinha e vira assim. É um ritual, porque o que vai doer mais não é a chinelada, é o ritual. E ele então, disse, mas vai doer? Eu falei, vai. Agora vira assim. É assim, vai desse jeito assim. Põe a mão ali. Aí ele fez direitinho, mas ficou me olhando ainda meio rindo, sabe? Ele não estava acreditando. Aí eu peguei a chinela e falei assim, ó, vai a primeira. Está pronto, está preparado? Pá! Aí ele descobriu experimentalmente que era verdade. Ele assim, mas você me vai. Tem 3, faltam 2 ainda. Aí veio a segunda, pá! Aí ele gritou e começou a chorar. Eu falei assim, chora à vontade. E se gritar é até bom, para ajudar a aliviar. Mas, tem mais uma. Aí na hora que eu dei a terceira, que doeu para danar, ele deu um grito e saiu correndo. No pátio, assim. Ele deu uma volta no pátio, grande. E estava doendo. Aí ele procurou a fonte de amor. Quem que era? O pai. A mãe também era, mas a mãe não estava presente. Mas o pai era muito amigo dele, muito.
Muito. Era fonte de amor. Aí ele veio desesperado e o pai estava lá. Aposentou o chinelo e ajudei ele a chorar. Ai, coitado, meu nego. Eu vou passar pomadinha, vem cá. E tal. Passei pomadinha. Você me bateu. Eu falei, eu não. Foi você que bateu. Quem que fez? Eu não, eu estou sofrendo com isso, rapaz. Você pensa que eu gosto disso? Não pode fazer aquilo. Aí passei pomadinha nele e tal. Aí ele deitou no meu colo, eu fiquei passando a mão dele muito tempo, assim. Falei, vamos dar uma volta de moto, que alivia um pouquinho. Aí eu saí com ele para dar uma volta de moto. Tal. Ah, mas você não estragou, não? Eu falei, não, não. O pai que bate não é inimigo, não. Depois de bater, não tem que fechar a cara e falar assim, não quero conversa com você. Não. O amor é o bem. Quando a gente conversava nisso, ele falou assim, eu falei assim, você ainda pensa, ele falou assim, ah não, aquele negócio de chinelada dói, né? Eu falei, aquele trem é horrível. Se a gente aprendesse a enfrentar os problemas do jeito... Bom, isso é o que diz a psicologia. Porque se você não faz isso com seu filho, ele cresce desobediente, o que você faz? Eu conheço filhos que chegam a bater na mãe. Eles foram adquirindo tanta proeminência e tanta autoridade, e a mãe queixa dele como se estivesse queixando de um malfeitor. Por quê? Lá atrás ela não lembrou da chinela? Lá atrás. Porque é de pequenino que se torce o pepino. É de pequenino que se torce o pepino. Se você não torce pequenininho. Voltando aqui. Então, essas encarnações onde o indivíduo sofre muito, não são normais. São reencarnações de resgate de culpas específicas e programadas. Agora, o que é uma encarnação normal? Encarnação normal é essa da maioria das pessoas, onde a vida decorre com altos e baixos. Existem sofrimentos na sua vida, mas existem muitas vantagens, muitas coisas boas. Então, entre as coisas boas acontece uma ou outra que não é boa e tudo mais. E geralmente a pessoa, como não tem preparo para enfrentar, ela se focaliza em cima das coisas ruins. E a vida dela é 3/4 boa e 1/4 ruim. E ela focaliza só aquele 1/4 e sofre 4/4. 4/4. Ela sofre todo dia, o dia todo, por causa de 1/4 dos acontecimentos da vida. Porque não sabe viver. Agora, se você está passando por uma encarnação onde você já identificou os seus problemas, suas deficiências, aí você sabe que nasceu para cuidar disso. Se não identificou ainda, você ainda nasceu para cuidar daquilo que você não sabe o que é. E não está cuidando. Mas sempre nasceu para... Bom, objetivos fundamentais de uma encarnação normal. Quais são? Nasci para quê? 3 objetivos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Esses 3 aqui. Não são 3? Aí os 3 aí. Já aprenderam? Pode ir embora para casa. Não. Vamos ver quais são os 3. Eu coloquei aqui com frases escolhidas.
frases escolhidas. Primeiro, conquistar recursos materiais a fim de sustentar a subsistência. Então, vamos escrever aqui. Recursos materiais para sustentar Foi sustentar que eu pude? Foi. Sustentar a subsistência. Sustentar a subsistência. É sustentar a manutenção da vida, a subsistência. Você precisa de recursos materiais para sustentar. Se você não sustentar, você morre. Então, um dos seus motivos de viver é ajuntar recursos materiais. É o primeirão lá deles. Mas não é o único não, hein? É um. A grande maioria da humanidade parou nesse. E passa a vida inteira correndo atrás de recursos materiais para sustentar a vida. Não, elas não passam para isso, não. Elas correm atrás de recursos materiais para adquirir grande quantidade de recursos para estarem. Se você puder ficar rico, você não fica remediado. Você vai para rico. Por que você precisa ser rico? Você já está remediado, está tudo bem. Ah, não, é no seu dia de amanhã. Ou seja, mudança de finalidade. Isso que está na moda agora, até no governo, né? Qualquer coisinha muda a finalidade para poder salvar o outro. Mas recursos materiais para sustentar. Sustentar. É só isso que você tem. A subsistência. Sustentar-se vivo. Era só para isso. Não era para você juntar recursos materiais gigantescos. Porque acima de rico, tem bastante rico. Acima de bastante rico, tem muito rico. Acima de muito rico, tem ricaço. Acima de ricaço, tem milionário. Acima de milionário, tem o quê? Bilionário. E se o sujeito tiver bilionário, pensa que ele parou de querer? Ele continua lutando para ganhar mais, para ficar trilionário. E como os números são infinitos, né? Depois do tri vem o tetralionário, né? Depois tem o penta, depois hexa, hepta, octa, nona, deca. 10 vezes milionário. Não só milionário. Milionário é quem tem milhão. Bilionário já é quem tem bilhão. Quem é bilionário vai até 999 bilhões. Ainda é bilionário. Agora, se passar mais um, vira trilionário. A pessoa não para nunca, ela quer sempre mais. A ganância é a característica do ser humano. Mas, na verdade, ele não precisa disso. Ele precisava só de recursos suficientes para ele sustentar a subsistência. Tem uma frase que eu coloquei aqui para dizer o que é isso. Essa frase aqui, ó. O que é? Quais são os recursos? Conseguir conforto mínimo para alimentar, repousar e vivenciar na saúde física. Olha aí, é isso que é. Adquirir conforto mínimo. Conforto mínimo, quer dizer, o que é conforto mínimo? As pessoas não têm ideia do que é conforto mínimo. Elas pensam, elas vão atrás de conforto total. Não tem mínimo e nem máximo. Quanto mais conforto, melhor. Se você pegar uma casa de um sujeito rico,
lá tem muito mais coisa do que ele precisa. Muito mais. Esses carros aí que procuram dar conforto, eles primeiro colocaram o cinto de segurança, né? Mas na hora de comprar carro, o indivíduo, o cinto de segurança tem que fazer assim, ó. Eu vou comprar um carro cujo cinto de segurança é aqui, ó. Ali está muito difícil. Aí fizeram um carro com o cinto de segurança, com uma alavanquinha, que o cinto está aqui, ó. E tem um que é elétrico. Você aperta o botãozinho aqui, aí o cinto faz. Este é que eu quero. Isso é conforto mínimo? Isso é conforto hiper. Muito acima de maiúsculo. Não é? O indivíduo ninguém está atrás de conforto mínimo. Agora, tem um princípio espírita, de um espírito que estava falando sobre isso, falou assim, a falta de conforto é tão prejudicial ao homem, quanto o é o excesso de conforto. Olha bem, a falta de conforto prejudica muito, mas o excesso prejudica o mesmo tanto. Você não precisa de conforto máximo. Você precisa de conforto mínimo. É o conforto necessário para fazer as coisas. Você precisa de água na cozinha? Fala, preciso. É o quê? Conforto. Até o Tarzan botou água na cozinha dele lá. Assistiram aquele filme do Tarzan? Tarzan morava numa árvore. Ele fez uma casa para a mulher dele na árvore. E ele botou água encanada lá no alto da árvore. Ele arrumou uma lagoa lá, botou umas coisas de bambu assim, lá na lagoa, lá adiante, e fez a água vir em cima da coisa e caía pela janela assim, dentro da cozinha. E arrumou até um jeito, uma torneira, ele arrumou uma torneira. Ele pegou um negócio de bambu, assim, ó, e quando ele fazia assim, ela virava facilmente assim. A água, em vez de cair aqui, ela caía lá embaixo. Não caía na cozinha. Quer dizer, fechou a torneira. Assisti um filme do Tarzan, onde tinha água encanada em casa. Tinha elevador. Viram o elevador do Tarzan? Como é que é? Ele subia pelo cipó, mas a mulher dele pegava o elevador. Ele fez uma casinha assim com um ciclo. Então, e ela subia naquele negócio aqui, ó. Aí fazia assim. Aí um elefante puxava um cipó, assim, ó. O elefante puxava e a cadeira subia lá no alto da árvore. Elevador. Quer dizer, conforto mínimo pode. Conforto mínimo? Pode. Pode elevador na sua casa? É claro que pode. Você mora em que andar? Você mora no 20º andar? Precisa ser 20º, não. Mora no 5º andar? Precisa ser 5º, não. Eu moro no 3º andar. Quando aí tem elevador. Porque o prédio foi feito por nós mesmos. Eu fui um dos que ajudei a fazer o prédio. Então botamos elevador, só com 3 andares. Sabe por quê? Porque eu vou morar no 3º. Morar no 3º é bom porque pode deixar a porta aberta, o ladrão não entra. Aí você não tem medo de ladrão. Mas tem que subir a escada. 3 andares sem escada, toda hora, você tem que subir várias vezes por dia. Aí, fere. Conforto mínimo pode botar elevador. Ah, mas 3 andares não é muito. Pode ser. Eu até que aguento subir, mas a minha mulher tinha problema nas pernas. Ela não conseguia subir. Olha aí, conforto mínimo. Aquilo que você precisa, você pode. Você precisa de televisão? Preciso. Mas precisa mesmo? Preciso. Televisão. Computador, você precisa? Preciso. Conforto mínimo. Você precisa de água quente? Preciso. Água quente? Um frio danado você tomar banho, rapaz. Acaba não tomando banho. No frio não vou tomar banho, não. Frio danado, vou tomar banho? Não. Agora, com água quente não tem isso.
Conforto mínimo. Mas o homem não mexe com conforto mínimo. Como é que é a frase lá? Conseguir conforto mínimo para alimentar. Olha aqui, ó. Alimentar, repousar. E depois disso vivenciar na saúde. Quer dizer, levar uma vida com saúde. Começa com alimentar corretamente e repousar corretamente. Sem isso, acabou a saúde. Não tem nem jeito de começar. Se você não comer direito, você vai adoecer. A maioria do povo é doente por causa de comer errado. Está todo mundo comendo errado. Na hora que eu falo aqui sobre o que é preciso comer, que eu aprendi com uma médica, nutrologista, sobre esse assunto, na hora que eu falo o que é preciso aqui, todo mundo descobre que não está comendo aquilo. Vou só fazer uma pergunta, só para ver. Vocês tomam iodo todo dia? Quem toma? Você toma porque eu te falei, não foi? Mas antes de eu falar, você tomava? Não. Ninguém toma iodo. Agora, vá perguntar para ver se você não precisa. Se você não precisa, se você não tomar, você está ferrado. Mas o sujeito não toma, não sabe que precisa. Ele pensa que tem na comida. Qual comida? Essa comida deteriorada que nós comemos, cheia de agrotóxicos, aí não tem. Um solo cansado que já deu tudo que tinha, ninguém repõe os nutrientes. Não tem. Só para dar um exemplo, hein? Um exemplo. Ou seja, a gente não alimenta o que precisa de alimento. Alimentar precisa. Eu não sei, descubra, arruma um dinheirinho, consulta um médico especialista lá e descubra quais são os alimentos que precisa. Não é alimento, é os nutrientes. Tem certos nutrientes que não tem em comida nenhuma. Você precisa deles na base de comprimidinho lá, que você manda fazer lá na farmácia de manipulação. Senão você não vai ter. Eu vi isso em programa americano. Aqui no Brasil não tem nenhum programa que fala disso. Lá nos Estados Unidos tem. Programa americano, eu vi. Falei, nossa, tem esses troços aí que a gente não sabe que precisa. Médico especialista lá, você toma vitamina D3? A mulher lá falou assim, não. Mas, pois é, no mínimo todo dia você tem que tomar tantas mil unidades de vitamina D3. Todo dia, o resto da sua vida. A médica falou lá no programa de televisão. E eu falei, eu também não tomo, não. Será que... Mas como é lá nos Estados Unidos, eu falei, não vou tomar, não. Lá é diferente daqui. Fui procurar uma médica, assim, não, você precisa urgentemente. Aliás, vou te receitar 10 mil unidades de vitamina D3 por dia. Aliás, aproveita e toma mais 10 mil de vitamina A também, que você não tem vitamina A no corpo, não. Falei, nossa, mãe... Depois não estranha das pessoas viverem doentes, qualquer coisinha tem isso. Nunca teve tanto infarto como tem, tanta depressão como tem. Nunca houve tanta tragédia orgânica, tanto diabético como tem hoje, tanta obesidade como tem hoje. Nos Estados Unidos, 60% do povo é diabético. Aqui no Brasil não tem estatística não, mas uns 40% do povo é diabético não, obeso. Diabético também é por volta de 40%. Mas diabético não vou falar não, falar de obeso, que é a doença. Doença de risco, inclusive. Ou seja, o povo come mal. Você come mal. Você come errado. Se fosse até o ano atrasado, eu ia falar, nós comemos errado. Mas de um ano e pouco para cá, eu não como errado mais não. Eu agora estou comendo certo. Parei com óleo vegetal, parei com leite, parei com glúten, parei com um monte de coisas, sabe? Parei de comer errado. A médica me provou que estava errado. Falei, mas e cálcio? Assim, quem é que falou que você está tirando o cálcio do leite? Quem que falou? Vaca toma leite?
Como é que ela bota cálcio no leite dela para dar para o bezerro? Ela come capim. É de lá que ela tira o cálcio. Você também começa a comer capim. Seu capim chama couve, alface e tal. Você está comendo isso? Como não um pouquinho de couve? Pouquinho não, você tem que comer um prato de verdura. Alimentar. Eu vou escrever essa frase, não vou? Conseguir conforto mínimo. Mínimo escrevi integral, hein? Para alimentar, repousar. Se eu for falar de repousar aqui, o tempo acaba e eu não termino a palestra. Mas o tempo que se dane, eu vou parar daqui a 5 minutos e continuo na semana que vem. Se só vieram hoje, perde o resto, não tem problema não. Mas ninguém vai perder, vai nada. Eu morro, mas vou ver o resto dessa palestra. Mas eu vou parar daqui a 5 minutos. Mas não vou deixar de falar o repousar. As pessoas repousam mal. Eu vou falar pelo menos uma coisa aqui que você vai assustar com o seu repouso que você anda fazendo. As pessoas repousam mal porque elas não sabem repousar. Elas cometem erros flagrantes. Para começo de conversa, tem uma regra lá da nutrologia médica que fala assim: o sono antes da meia-noite vale o dobro. Se você dormir das 11 até meia-noite, você já dormiu 2 horas. Bom, essa é a primeira regra. Segunda regra: quantas horas de sono você precisa por noite? Precisa mesmo, para sustentação fundamental mesmo. Quantas horas? Todo mundo vai errar. 10. Você não escuta eu falar e depois vem dando resposta à minha pergunta não, viu? Fica quieto aí. Quantas horas? 10. Eu 10. Outro eu aí. Quantas horas de sono a gente precisa por noite? 8. Quantas horas? Concorda com 8? Vocês dormem 8 mesmo? Por que não concorda? Quantas horas você dorme? 8. 6 horas. Você acha que 6 é suficiente ou está faltando 2? Às vezes não, às vezes é. Quer dizer que o organismo é assim, tem dia que ele funciona de um jeito, tem dia que ele funciona de outro. Não é assim não. O organismo funciona sempre do mesmo jeito. É a gente que dá para ele condições diferentes. Porque quando você dorme 6 horas, não é culpa do seu corpo, é culpa sua, não é? 6 horas, 8 horas, 10 horas, sabe quantas mesmo precisa? 3. Mas já sabia. Ficou quieto, meus parabéns. 3 horas. Por que 3? Porque 3 horas é o tempo necessário para repor todas as perdas, os desgastes da célula nervosa. E o corpo todo, afinal, né? Mas, porque a célula nervosa está no corpo todo. Você sabia que a gente tem neurônio no intestino? Sabia, não? Eu, quando soube disso, eu caí para trás. Você sabia que a gente tem? Você sabia que tem tanto neurônio no intestino, que o intestino é chamado segundo cérebro? Já ouviu falar nisso? Pois fique sabendo. Lá no intestino fabrica, diz a médica lá, aliás, eu não estou falando só da médica, agora eu estou lendo isso na internet. Eu agora descobri lá, estou lendo para danar. Li esse troço tudo na internet agora. Então, 90% dos neurotransmissores são fabricados no intestino. Os neurotransmissores são os que conduzem o fluxo nervoso de um neurônio para outro. Serotonina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina. Aqueles trem lá, os neurotransmissores.
Tem 72 neurotransmissores. Mas o pessoal só ouviu falar mesmo só estudou 35, dos quais eles só conhecem bem 11. E só lidam com 4 ou 5. Que são esses que eu falei aqui. Mas os outros, eles não sabem como é que é, ainda vão descobrir. Então, o intestino da gente ajuda a gente a pensar. Você está brincando? Você pensa com o intestino? Sabe? Bom, eu ia falar um negócio, mas o tempo não vai dar, não vou falar não. I'm sorry. Mas eu prometo que na semana que vem eu falo. Na hora do repouso, eu falei em 3 horas, lembra? É 3 horas de sono delta, aqueles 3 horas de sono profundo. É só naquele que a gente descansa. E quase ninguém que dorme 10 horas dá as tais 3 horas de sono profundo. Você pode dormir 200 horas, se você não der aquelas 3, você não descansa. Quer dizer que não é pelo tanto que você dorme, é que você está repousando. É por isso que eu pus ali, repousar direito. Porque se não repousar direito, você não está aproveitando o seu sono. Para repousar direito, só vou dar 2 regrinhas em 2 minutos. Tem que encerrar porque tem outras coisas. Para repousar direito, você precisa primeiro do seguinte: preparo para dormir. Se você não preparar para dormir, você não vai chegar lá e cair na cama e dormir. Você vai ficar perdendo tempo lá, deitado. E depois, quando dorme, se você não preparou para dormir, você vai pensar em cima daquilo para o que você preparou. E o seu corpo fica funcionando violentamente a noite toda. Você não preparou para dormir. Para você preparar para dormir, você não pode estar na televisão assistindo filme violento. Tem gente que está lá dando tiro até o capeta morrer. E depois vai dormir. Paga ali e vai direto para a cama. Vai dar tiro de noite, a noite inteirinha lá, lutando com o capeta lá. Pesadelo e o diabo agora. Não preparou para dormir. O pessoal, quando vai para tratamento de insônia, a primeira coisa que o médico faz é ensinar o indivíduo a dormir, a preparar para dormir. Então, tranquilize, assiste, se você tiver que assistir televisão, assista uma programação suave, mas filme de amor, aquelas comédias de amor, ô trem bom, hein? Ô trem bom a comédia de amor. Vocês assistiram um filme chamado O Casamento dos Meus Sonhos? Não assistiram? Com a Jennifer Lopez. Perderam 2 coisas: a beleza da Jennifer Lopez e o filme. Eita, filme bom. Bom. Na hora que ele acaba, você está assim, ó, está de graça, vou dormir. Mal dá tempo de chegar na cama. Deixa tudo preparadinho lá, para você não fazer ginástica, para arrumar a cama e espantar o sono. Deixa tudo preparado. Quando você for dormir, você vai zonzo. E chega lá, deixa o chinelo, deixa a roupa lá e tal, e enfia na cama e já cai dormindo. Aí você entra em teta, que é o primeiro sono, e depois vai para delta. Você tem que ficar em delta 3 horas. Celular não pode estar no quarto. Já falei isso outro dia, né? Falei. No outro quarto. Porque ele tem ondas eletromagnéticas que perturbam você. Não pode ter relógio aceso na cabeceira. O quarto tem que estar em total escuridão. Senão a serotonina não se transforma em melatonina. Ou não faz um pré-melatonina se transformar, né? Porque a melatonina vem da epífise. É o hormônio da epífise, lá da pineal.
E a serotonina é neurotransmissor, fabricado aqui no intestino e tal, nos neurônios e tal. Mas a melatonina é o hormônio do sono. E a melatonina não funciona com a luz acesa. Tem que estar escuridão total. Depois que eu aprendi isso, eu mudei a cortina do meu quarto. Na hora que apaga assim, eu não vejo nem assombração. Fica escuro. Aí o meu corpo vira corpo de justo. Eu durmo como se fosse um justo. Você também pode. Então, ó, escuridão total e preparação para dormir. Não ponha comida no corpo, no intestino, no estômago. Pelo menos 3 horas antes de dormir. Nenhuma comida. Se você distrair o seu intestino lá com digestão e vai dormir, você pensa que você está com sono bom? O pessoal enche a pança com presunto de porco assado e vai dormir. No dia seguinte, na hora que ele acorda, a digestão fala, estava acabando aqui agora para deixar ele dormir. Gente, vou parar. Aqui, ó. Nem escrevi a outra coisa aqui. Ó. Conforto mínimo, alimentar, repousar e vivenciar na saúde. Não é a saúde, não é na saúde física. Quer dizer, agora é falar de saúde. Se você não tiver saúde boa, você não está vivendo a vida. Porque você tem que ter o prazer de viver no percurso das horas. Senão, não está vivendo. Mas isso é o segundo. É o 2 aqui, ó. É uma frase que eu vou escrever aqui debaixo do 2. Na semana que vem. Aliás, semana que vem não sou eu, não. Mas na outra sou eu. De hoje a 15 dias. Mas semana que vem tem uma boa palestra aqui também. Boa mesmo, do Edinho. O Edinho vem com as palestras, legal. Quando eu voltar, eu trago o resto desse papel aqui para a gente... Porque a parte espiritual disso eu não falei, vai cair aqui no 3, ó. Então, está todo mundo querendo levar uma vida material boa. É para levar sim. A religião não fala que você tem que ser pobre. E não fala que você tem que evitar o conforto mínimo. Não, até o conforto mínimo você deve ir. Se o seu conforto mínimo implicar em computador e televisão e água quente e uma cozinha direitinho e tudo mais, e um piso no chão, pobreza não tem compromisso nenhum com o reino do céu. Nem pobreza leva para o céu, nem riqueza leva para o inferno. Não é assim, não. Pobre revoltado vai para o inferno. Além de ser pobre, passar uma pindaíba danada, ainda vai para o inferno. Agora, rico, consciente, cuidadoso, vai para o céu. Teve um conforto danado de grande e ainda foi para o céu. Então, que danado, Deus protegeu ele. Assim, causa e efeito. Quem fez a causa tem o efeito. A lei de Deus é matemática. Matemática, não tem exceção. Quem fez a causa tem o efeito. Quem não fez a causa não tem o efeito. Não bota a culpa em Deus, não. Se você está mal, a culpa é sua. Aliás, é o princípio da psicoterapia. Todo mundo que sentar lá na minha cadeira vai ouvir isso. Falar, você é culpado. Se você não fosse culpado, não ia ter jeito de curar você. Para dizer a verdade, não sou eu que vou te curar, não. Eu só vou te ensinar como é que você vai sarar. Você que vai sarar. Entende? Então, na outra semana, nós estaremos juntos. Até lá, eu formulo votos para que vocês, primeiro,
permaneçam íntegros. Quer dizer, ninguém sofra acidente, ninguém beba veneno, ninguém apanhe do marido, ninguém viaje para o Oriente Médio, nem para Venezuela, esses lugares aí.